Boa noite, presidente, nobres vereadores, a todos os amigos aqui presentes, as pessoas que nos assistem também na TV Primeira. Senhor presidente, quero aqui fazer a leitura de um requerimento de muita importância, especificamente para mim, um requerimento de congratulação pelos 37 anos de existência do Ministério Peniel, da Igreja Batista Peniel em São Vicente, que hoje completa os 37 anos. A semana inteira nós estamos participando aí das comemorações, das atividades, mais especificamente no dia de hoje, e Deus me dá essa possibilidade de apresentar esse trabalho exatamente no dia que a Peniel completa os 37 anos. Senhor presidente, senhores vereadores, o Ministério Peniel teve seu início com uma reunião de oração nos fundos de por nome Peniel, na cidade de Santos. Após sucessivos encontros, foi formada uma equipe de evangelização com o nome Peniel. Entre os participantes estavam jovens, músicos vindo de algumas igrejas da Baixada que queriam realizar algo mais significativo para o Senhor Jesus do que aquilo que vinham desempenhando em suas igrejas. Era a equipe Peniel. Algum tempo depois, eles passaram a fazer parte da Igreja Batista de Renovação Espiritual em São Paulo, onde surgiu então o desejo de abrir uma congregação daquela igreja aqui na Baixada Santista. Foi então implantado o movimento Batista Renovado na Baixada Santista e pouco tempo depois, no dia 22 de novembro de 74, na Avenida Capitão Moraguiar, em São Vicente, foi inaugurada esta congregação. O trabalho caminhou com muitas dificuldades, tiveram de mudar várias vezes de lugar devido à falta de condições financeiras para o pagamento do aluguel, pois a maioria dos membros eram adolescentes e jovens desempregados. Mas Deus estava presente e a vitória era certa. No dia 15 de agosto de 1976, depois de comunicar à Igreja de São Paulo, foi realizada uma assembleia com 38 membros adultos e foi então organizada a Igreja Batista Peniel. No dia 9 de outubro do mesmo ano, o evangelista Laerte foi consagrado pastor, sendo, portanto, o primeiro pastor do Ministério Peniel. Depois de muitas mudanças de endereço, a igreja se estabeleceu no bairro do Catiapuã, em São Vicente, no local onde hoje funciona a creche Peniel. Ali, o Senhor... começamos a crescer. Pastor Laerte foi chamado para assumir uma igreja em Vitória, no Espírito Santo, e passou a direção do trabalho para o jovem chamado Newton Glória Lobato Filho, que, trabalhando segundo a orientação do Senhor, conseguiu conduzir a Igreja Batista Peniel até as condições que encontramos hoje. O pastor Newton começou a liderar a igreja no ano de 1981 e em 84 foi ordenado pastor pela Convenção Batista Nacional. As 70 congregações da Igreja Batista Peniel formam o Ministério Peniel, que é presidido pelo pastor Newton Glória Lobato, juntamente com o Conselho de Pastores. Assim sendo, e considerando o importante e louvável trabalho realizado por essa igreja junto à comunidade vicentina nesses 37 anos de existência, requeiro nos termos regimentais oficie-se a Igreja Peniel em São Vicente, apresentando as congratulações desta casa pelos 37 anos de existência e louváveis serviços prestados junto à comunidade vicentina. Requerimento, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado. Vereador, peço licença. Com certeza. Nobre vereador Pedro Gouveia, parabenizo pelo trabalho e peço para subscrever. Vereador, subscrever. Com certeza, é um prazer. Quero até aqui registrar essa semana, o vereador Diogo esteve comigo na segunda-feira, lá na reunião de homens. Realmente uma reunião muito agradável, um ambiente muito agradável. O Diogo foi super bem recebido e, como o pastor Newton falou, será muito bem recebido todas as vezes que for lá. É um privilégio tê-lo ao nosso lado. Senhor presidente, senhores vereadores, temos recebido diversos pedidos de moradores da rua Paulo Orno de Moura, no bairro Cidade Náutica, com relação ao estacionamento e ônibus de caminhões na calçada da Escola Yolanda Conte. Considerando que estacionamento em toda a extensão daquela via pública é proibido nos termos da lei 2983-A, há necessidade de afixação de placas proibitivas e rigorosa fiscalização por parte do Poder Executivo. Da mesma forma, há necessidade de alteração do texto legal, de forma a incluir na proibição estacionamento de ônibus, visto que essa irregularidade vem sendo verificada naquela rua. Diante do exposto, a apreciação da Igreja Plenária é o seguinte: artigo 1º,
passa a ter a seguinte redação, artigo 1º da Lei 2983-A, de 7 de dezembro de 2012. Artigo 1º, é proibido o estacionamento de ônibus e caminhões com mais de 2 eixos em toda a extensão da rua Paulo Ornô de Moura, no bairro Cidade Náutica 3. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Projeto de lei, senhor presidente. O projeto de lei de Vossa Excelência será encaminhado às comissões competentes, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores da rua Palmeira dos Índios, localizadas no Catiapuã e compreendida entre as avenidas Penedo e Pércio Queiroz Filho, estão sofrendo as consequências do uso daquelas vias públicas como estacionamento por parte de motoristas de caminhões. Considerando que estacionamento de veículos de grande porte deve ser matéria de estudo por parte da administração pública, para que essa prática não continue a penalizar injustamente os submeta a apreciação do egrégio plenário o seguinte. Artigo 1º, é proibido o tráfego e estacionamento de caminhões com mais de 2 eixos em toda a extensão da rua Palmeira dos Índios. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei de Vossa Excelência será encaminhado às comissões competentes, nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, solicito ao prefeito informações sobre a empresa Personal que presta serviços de ambulância no município de São Vicente. Requerimento. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado. Senhor presidente, apresento mais um requerimento aqui solicitando à Sabesp reparos para eliminação de vazamento de esgoto na Avenida Doutor Alcides de Araújo, no Jockey Clube, e na Rua Simão Jajá, no Parque das Bandeiras. Requerimento, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado, nobre vereador. Senhor presidente, quero aqui também apresentar outro requerimento solicitando ao prefeito cópias digitalizadas dos documentos solicitados através de requerimentos já aprovados por esta casa, mas que em virtude de contenção de despesas o prefeito tem falado do grande volume de documentos e aí não tem mandado as fotocópias para esta casa. Então peço para que ele mande digitalizado, assim eu arco com os custos das xerox necessárias. Requerimento. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado. Senhor presidente, quero aqui, não tenho o costume de ler as indicações, sempre protocolo diretamente à mesa, mas faço questão de ler essa indicação aqui. Já apresentei em outro momento, não tivemos condições de implantar no município e quero reapresentar essa indicação aqui. Tenho certeza, vereador Paulo Lacerda, que também é um batalhador aí pela causa da vida animal, né, procuram apresentar projetos nesse sentido. Uma indicação aqui, constituem objetivos básicos das ações de proteção aos animais, a prevenção, a redução e a eliminação das causas de sofrimentos físicos e mentais dos animais, a defesa dos direitos dos animais e o bem-estar animal. Essas ações devem ser de iniciativa do poder público, em alguns casos em parceria com a iniciativa privada e colaboração da comunidade. Em São Vicente foi criado o Fundo Municipal de Proteção aos Animais, através da Lei 2278-A, de 11 de dezembro de 2009, com a finalidade de assegurar a posse responsável lhes condições normais de vida através do direito à alimentação adequada, água limpa, vacinas e espaço físico suficiente para o seu deslocamento e desenvolvimento, assegurar a sanidade dos animais, combatendo as zoonoses, estabelecendo-se assim relação saudável com as pessoas em geral, assegurar a realização de controle da natalidade dos animais via esterilização controlada, estabelecendo maiores possibilidades de cumprir o princípio da posse responsável. Ocorre, todavia, que esse importante órgão da administração, apesar dos esforços dos membros, não tem condições de arcar com a demanda de animais necessitados de todos os tipos de assistências, trazidos pela população ou deixados no estado de abandono. Por outro lado, a leitura trata de quaisquer enfermidades comumente transmitidas em mas o trabalho é dirigido, essencialmente, à manutenção da saúde pública. Em razão disso, os animais não são priorizados no atendimento de suas necessidades, ficando essas atribuições a cargo de veterinários solidários com seu sofrimento, que colaboram com os serviços gratuitos. Há necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que enfoquem essencialmente a vida e o bem-estar dos animais, visando solucionar situação semelhante.
o município de Santos criou como órgão da Prefeitura Municipal, subordinada à Secretaria do Meio Ambiente, a Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, subdividida em seção de estudos e programas de proteção à vida animal, seção de atendimento e abrigo de animais e seção de fiscalização da vida animal. Essa iniciativa, finalizando aqui, senhor presidente, essa iniciativa apresentou resultados positivos. Houve essa separação da atividade de zoonoses, que atua como órgão, que tem como prioridade a manutenção da saúde pública, enquanto a Coordenadoria à Vida Animal atua priorizando a defesa dos animais. Sendo assim, senhor presidente, quero apresentar essa indicação ao prefeito, digne-se em vidar esforços no sentido de criar, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Proteção à Vida Animal nos moldes acima apontado. Tenho certeza que essa experiência em Santos, que foi extremamente positiva e que tem dado grandes frutos, em São Vicente a gente possa ver isso acontecer. Tenho certeza que nós temos aí o apoio de toda a casa, de todos os vereadores, para que a gente consiga resolver esse problema na cidade de São Vicente. Uma indicação, senhor presidente. A indicação de Vossa Excelência será encaminhada ao prefeito municipal, nobre vereador. Senhor presidente, quero aqui protocolar todas essas outras indicações aqui e apresentar um requerimento aqui pedindo a retirada do projeto 72/13, até para facilitar os trabalhos administrativos da casa para melhores estudos. Retirar o projeto como é? Requerimento, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado. Obrigado.